Olá pessoal, hoje eu tô aqui de novo para falar de um assunto eu já falei que eu não estava muito afim de falar de novo. Mas pelo que eu tenho visto no noticiário, vale a pena retomar esse assunto. Desculpa aí. Bom, hoje eu vou falar sobre o Frank Charles Laubeck. Nasceu em 1884 e morreu em 1970. Por que eu vou falar sobre ele? Por um motivo muito simples. Está se falando muito da questão de educação, de dinheiro para educação, de educação falida no Brasil. E eu acho que a gente tem que saber um pouco de história, né? E aí não é a história do professor, para saber o porquê que isso está acontecendo. Bom, quem foi esse Laubeck? Esse Laubeck, ele foi um missionário protestante que ficou encarregado da alfabetização nas Filipinas. E depois o método que ele inventou se espalhou pelo mundo. Então, ele cria um método de alfabetização em 1915, né? E ela foi um grande sucesso. Ela foi aplicada nos países da Ásia e aqui nos países da América Latina. Como é que funcionava esse método de alfabetização? Ele tinha como objetivo criar uma linguagem escrita, né? No caso lá no começo, né? Que possibilitasse aos filipinos a ler a Bíblia. Lembrando que nas Filipinas tinha centenas de dialetos, ele precisava criar algo uniforme que desse condições dessas pessoas se alfabetizarem para ler a Bíblia, né? Uh, Como é que ele funcionava? Consistia, aqui eu vou ler um pedacinho. Consistia em reconhecer as palavras por meio de objetos familiares. Então, aqui a gente vê a primeira similaridade com o método Paulo Freire, ok? Uh, Em 1945, ele teve aqui no Brasil, lá em Pernambuco, fazendo diversas palestras a convite do governo Geisel e apresentou esse método. Trouxe as cartilhas, né? As cartilhas estavam em espanhol primeiro, né? As em português ainda não estavam prontos, né? E ele veio para instalar esse método de alfabetização que era mais rápido no Brasil, a convite do Getúlio Vargas, né? Até aí tudo bem, começou a ser implantado. Nessa mesma época, o Paulo Freire ele era diretor do SESI, também lá no Pernambuco, né? E o que ele começou a fazer? Ele começou a copiar essa cartilha, tá? Só que a cartilha do Laubeck ele tinha como ênfase a cidadania, a paz social, a ética e o louvor a Deus. As cartilhas que o Paulo Freire começou a distribuir como se fosse dele tinha como ênfase a luta de classe, a teoria marxista, né, e a conscientização de massas. Aí o Paulo Freire pegou e deu o nome
né? Nesse método de alfabetização do Laubeck, ele pega e dá o nome de método Paulo Freire. Então, na verdade, ele rouba o trabalho de anos de um missionário, se apodera dele, muda as características do trabalho dele e implanta a teoria marxista nesse sistema de alfabetização. Esse sistema Laubeck ele foi utilizado durante os regimes militares, né, principalmente na alfabetização de jovens adultos, né, o antigo Mobral. E aí vai mais alguma coisa interessante com relação à história. Para manter essas pessoas na escola, o governo ele dava uma bolsa escola, que era o quê? Os jovens e adultos que frequentassem a escola e não tivessem falta, eles recebiam uma cesta básica. Aí o que os senhores de esquerda começaram a falar? Que esse método do Laubeck mais a bolsa estudo era um método de prender a população brasileira, né? E dominar o povo. Engraçado, né? Tudo bem. Só que eles se esqueceram do seguinte, que anos mais tarde, eles mesmos utilizaram isso, mudando o nome, né? Tirando, expurgando da história o Laubeck e tornando esse método marxista criado por Paulo Freire no método Paulo Freire. Né? É o mesmo método. Ele criticava, só que agora ele está bom porque ele tem a teoria marxista embutida nele e a luta de classe. E depois usou o conceito da Bolsa Escola no Bolsa Família, só que sem contrapartida. Né? Então, o que a gente pode dizer? Por que eu estou contando essa história toda? Pelo seguinte, o método Laubeck ele funcionava muito bem. Ele tinha o objetivo de alfabetizar, tá? De maneira mais rápida as pessoas. O Paulo Freire pegou, desvirtuou essa teoria do Laubeck e colocou como uma metodologia de ensino. E essa metodologia de ensino passou a ser aplicada não só na alfabetização. E aí a gente tem toda esse sistema de ensino com base no Paulo Freire que a gente tem hoje no Brasil. Destruindo a educação. Por quê? Porque ele pega e inverte, né? O sujeito da ação de aprender passa a ser o aluno. Então, ele tira o poder do professor da sala de aula, transfere para o aluno e o professor acaba virando refém do aluno dentro da sala de aula. E é por isso que vocês veem tantas notícias de agressão a professores, falta de educação e tudo isso que a gente está vendo. Outro problema é o seguinte, esse método, né, a teoria aí do oprimido, ela começou a ser aplicada generalizadamente no Brasil, principalmente nos governos lulodilmistas, né, ou lulopetistas, como vocês queiram. Só que tem um problema. Na época, as universidades ainda eram polo de resistência contra essa ideologia, essa questão de ideologizar a educação. Então, o que foi feito? Bom, nós temos que
aparelhar as universidades. Apesar de eles terem aparelhado todo o sistema de ensino com essa pedagogia do Paulo Freire, você tinha os professores, os reitores, mas você ainda tinha os alunos que não participaram dessa metodologia de ensino. Então a universidade era um bastião contra esse tipo de ingerência do Estado e de doutrinação. Então, para minimizar isso, eles criaram o quê? As cotas. Por que as cotas? Porque as cotas possibilitavam as pessoas que tinham sido doutrinadas a se infiltrarem nas universidades. E aí eles teriam controle completo das universidades. Então, as cotas, ela tinha também um sentido de aparelhar as universidades ideologicamente. Tá, mas como é que foi feito isso? Bom, antes da instituição mesmo assim das cotas, você tem um negócio chamado Enem. O Enem, ele era para ser usado, quem me conhece sabe que eu fui supervisor do Enem aqui em São Paulo, como um método muito parecido com o método americano de histórico escolar para o ensino médio. Só que aí, quando o senhor Fernando Haddad entrou no governo, o Enem mudou de cara. Ele passou a ser uma prova ideológica e o que antes era uma aferição de conteúdos apreendidos pelos alunos passou a ter validade não só de nota, mas a pessoa podia tirar o certificado de ensino médio através da nota do Enem. E aí obrigaram as faculdades públicas a aceitar o Enem como parte do seu vestibular. E nisso entra as cotas. Então é um completo aparelhamento da educação ideologicamente. Por quê? Porque as provas do Enem não deixaram de ser técnicas e passaram a ser ideológicas. Então, todo o aluno que participava do Enem tinha que ter uma formação ideológica, porque senão não conseguia boas notas, porque as perguntas eram ideológicas. Então, isso explica por que o Brasil é tão ruim na educação. Esse método Paulo Freire acabou com a educação no Brasil, destruiu a educação no Brasil, o aparelhamento das instituições educacionais terminou de detonar, essa questão de ideologização das escolas, das faculdades, levam o aluno a parar de aprender e se tornam críticos, né, numa luta de classes. E aí você começa a divisão do Brasil entre ricos e pobres, nós e eles, tá? Então, o Brasil não precisa de mais dinheiro para a educação. Ela precisa de um método educacional que seja voltada para a educação e não para a formação ideológica. Ok? Então isso aqui é só para colocar em vocês no contexto histórico, porque isso foi apagado da história uma vez que os lulopetistas apagam da história aquilo que não lhes convém, tá? Mas a verdade é, o método Paulo Freire foi um roubo do sistema Laubeck e uma desvirtualização do sistema Laubeck que foi criado para alfabetizar as crianças. Tá? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixe aí um recadinho. Se puder, se inscreva no canal, deixe um likezinho aí se quiser. As redes sociais estão aí na telinha.
Um grande abraço. Fui.